Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje eu tenho uma palavra muito especial para o teu coração, que mais uma vez o Senhor ele fala, tá? O Senhor fala através da palavra, o Senhor fala através de um pensamento, o Senhor fala através de um vídeo. O Senhor ele tem muitas formas de falar comigo e com você, tá? Mas nada mais determinante, confiante do que a palavra do Senhor, né, que traz revelações, que traz confirmações. E o mais impressionante é que a palavra ela sempre traz uma direção e para a estação que eu e você estamos vivendo, né? Muitas vezes a gente buscamos conselhos de pessoas que às vezes ela não sabe nem o que dizer pra gente, porque ela não está passando pelo momento que a gente está passando, ela não passou pelo que a gente está passando e muitas vezes ela não tem a resposta do que eu e você precisa. Mas o Senhor, ele sempre tem a resposta, o direcionamento, a instrução, o acalento, o refúgio. E eu te convido a você pegar a tua Bíblia, tá? Que eu quero ler para você 2 versículos que o Senhor falou fortemente comigo e depois a gente vai contextualizar, depois a gente vai falar na prática aquilo que o Senhor falou, para que você venha ter uma visão, tá, mais ampla, porque eu tenho certeza que assim como Deus acalentou meu coração, ele também vai acalentar o seu. Então pega a tua Bíblia, eu espero que você tenha uma Bíblia na tua casa. Se você não tem, trate de providenciar a palavra de Deus, porque nós precisamos, tá? Nós precisamos de Deus, nós precisamos da palavra, porque os dias são de desafios, né? E se eu e você não tivermos fé, não tivermos a palavra, a gente acaba caindo numa desesperança, a gente acaba ficando desanimado, a gente acaba ficando desacreditado, mas a palavra de Deus, ela além de trazer revelações, alegria para o nosso coração, ela traz esperança, porque há muitas promessas do Senhor para minha vida e para sua vida. Se assim nós estivermos dispostos a nos posicionar, se assim nós estivermos dispostos a cumprir princípios, se assim nós estivermos dispostos a ouvir o Senhor e principalmente confiar nele, que é exatamente isso que a palavra vai falar com você hoje, assim como falou comigo, tá? Então pega a tua Bíblia no capítulo de Isaías 36, eu vou ler para você o capítulo não, perdão, agora, eu vou ler o versículo 5, que diz assim: você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Quem tá falando isso aqui é o rei da Síria, tá? Ele tá falando para Ezequias, que Ezequias recebeu uma ordem de Deus, que no versículo 10, Ezequias diz assim: além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. 2 pontos aqui, né? Primeiro que o rei da Síria, ele tenta intimidar Ezequias, né? Perguntando para ele quem ele pensa que ele é, né? Para ele se rebelar contra o rei. Por que que Ezequias se rebelou contra o rei? Porque Ezequias tinha uma plena convicção que a vitória já era ganha. Por quê? Porque Deus falou para ele. Quando Deus dá uma ordem para Ezequias marchar e destruir a nação, Deus já está falando assim: filho, eu já vi, eu sei do futuro, eu já dei vitória para você, então vai. O que Deus está falando para mim, para você é: em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança? Sabe por que você e eu muitas vezes nos decepcionamos com pessoas, com projetos falidos, com aquele negócio que não deu certo, com aquele contrato que não foi assinado, com aquela amizade que foi rompida, com aquele relacionamento que não existe mais? Sabe por quê? Porque a nossa confiança não estava plenamente no Senhor. Porque nós não buscamos o Senhor para perguntar, nós não oramos antes, nós não buscamos direção do Senhor, confirmação do Senhor, e por isso que nós tivemos, e muitas vezes ainda nós estamos em frustrações, em decepções e desilusões. Porque para a gente poder fazer qualquer coisa na nossa vida, primeiro a gente tem que consultar o Senhor, primeiro a gente tem que orar. Eu sei que muitas vezes não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes a gente não foi ensinado a isso, né? A consultar o Senhor. Eu não sei você, mas eu não vim de uma família cristã. Eu me converti
tem 3 anos, né? Foi em 2022. E desde então eu comecei minha caminhada com Jesus. E tem coisas que eu ainda faço sem consultar o Senhor. E isso me traz grandes prejuízos. Assim como eu creio que também tem acontecido na sua vida. E o Senhor tá falando assim, filho, filha, em quem você tem confiado? Você tem confiado em si mesmo? Ah, porque eu posso tudo, porque eu resolvo tudo. É onde eu e você nós quebramos a cara. Mas a partir do momento que a nossa confiança está no Senhor, a partir do momento que a gente pergunta para o Senhor o que Ele quer, a partir do momento que a gente confia nele 100%, as coisas tendem a dar certo. Pode ser que vai haver resistência, porque todas as vezes que eu e você tentamos fazer o certo, sempre tem resistência, sempre tem opressão, sempre tem intimidação. Aqui mostra claramente na palavras que o rei da Síria tentou intimidar Ezequias, mas Ezequias estava tão confiante no Senhor que ele, tipo assim, eu imagino que ele ficou tipo assim, tu não sabe quem foi que me deu a ordem para ir contra você, que depois no versículo 10 ele fala, por quê? Porque ele sabe que a partir do momento que Deus fala algo, que Deus lança uma palavra, Deus não volta atrás. E a partir do momento que Deus fala, filho, vai lá, enfrenta aquele problema que você precisa enfrentar, resolve isso que você precisa resolver, porque a vitória já tá ganha. Ele não pensou 2 vezes, a confiança dele não estava em pessoas, em lugares, mas em Deus. E o que Deus tá falando para mim e para você é: até quando você vai adiar aquele projeto que você começou? Você vai deixar de dar início à sua habilitação, que muitas vezes você quer tirar. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que não têm habilitação ainda porque tem medo. Você fica sempre no medo, na insegurança, sendo que Deus já falou, vai lá, eu já te dei vitória. Muitas vezes você até começou a fazer algo, um projeto, e não deu certo, e você desistiu, porque você tem medo de novo, de tentar e dar errado, e Deus tá falando, vai lá, mas dessa vez é diferente, para de confiar nas pessoas, nas circunstâncias, nos lugares, mas confia primeiro em mim, porque se a minha confiança e a sua confiança estiver nele, não tem como dar errado. O problema é que a gente às vezes fica insistindo no erro, a gente fica insistindo em confiar em coisas que não é para confiar. O nosso coração não pode estar nisso, porque se tiver, é fracasso na certa. E aí você vai tentar e nada vai dar certo. Mas a partir do momento que você entrega o Senhor, você fala, você apresenta, olha, Senhor, eu tenho esse projeto, eu tenho esse sonho, é da tua vontade? Se existir paz no seu coração, se não for algo ilícito e a palavra confirmar e você sentir paz e Deus trazer uma impressão no seu espírito, né? Se for bom, agradável, que glorifique o nome de Deus, você pode ter certeza que vai dar certo. Você vai enfrentar resistência, você vai enfrentar obstáculos, é claro que nós vamos. Porque pode reparar, tudo aquilo que eu e você vamos fazer de bom, tem tanta tribulação, para que a gente venha desistir, para que a gente venha deixar para lá. Mas é aí onde a gente tem que persistir e continuar. Mas tudo aquilo que é para fazer de errado, você pode ver, não tem medo, não tem opressão, não tem nada. Por quê? Porque é isso que o inimigo quer. Você já tá indo para a beira do fracasso, então por que vai haver resistência? Mas quando é algo para mudar a sua vida, que vai mudar a vida da sua família, que vai trazer uma melhoria, pode reparar, tem resistência, mas Deus tá falando para você hoje, Deus tá falando para mim, filho, volta a sonhar, volta a fazer aquele projeto que você começou, volta a se posicionar, não se paralise diante das circunstâncias, mas antes, busque a mim, coloque a tua confiança em mim, não coloca a tua confiança nas circunstâncias, porque circunstâncias, pessoas, oscila o tempo todo. E então era isso que eu queria falar, tá? É isso que o Senhor falou no meu coração sobre confiança, para que você volte a marchar, vamos se dizer assim. Até deu uma puxadinha aqui no R, para que você não venha paralisar, mas para que você venha continuar. E eu sei que dá aquele frio na barriga. Quantas vezes eu tive que recomeçar? Muitas vezes. Muitas vezes. E tem algo que eu preciso voltar a recomeçar e eu tô só adiando. Você também tá assim? Porque a gente tem medo de fracassar. Mas o fracasso só é quando eu e você desistimos. Agora, quando você e eu erramos, isso não é fracassar.
é mais uma forma de como não fazer. E nisso a gente vai amontoando situações a qual você fala assim, não, não é por esse caminho. Aí você testa outra estratégia. E se essa outra estratégia não der certo, você fala, aprendi mais uma forma de como não fazer. Até chegar ao ponto de você romper e de eu romper. Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de convicção, de certeza, de atitude, tá? E Deus tá falando pra você hoje, tá falando pra mim, volta, se posiciona e faça o que precisa ser feito para que você venha mudar aí a realidade da sua vida. Seja o que for, seja começar uma atividade física que você já começou várias vezes, já falou que vai fazer dietas várias vezes e não conseguiu, seja tirar sua habilitação, seja começar um relacionamento, você tem um sonho de formar a sua família, mas antes consulte ao Senhor, né? Tudo que que seja algo que vai impactar a sua vida e que vai transformar, um exemplo, o casamento, né? Com quem você vai casar importa muito, porque isso vai definir os próximos anos, aquilo que você vai construir. Sempre que você vai fazer alianças com pessoas, sempre consulte ao Senhor, porque assim a gente evita muitas decepções, né? Porque Deus, ele conhece o coração de cada um e Deus sabe o que cada um precisa. Mas aquilo que você sabe que é pro teu bem, que é cuidar do teu corpo, que é ter uma boa alimentação, peça ajuda também ao Senhor. Tudo que você for fazer, coloca o Senhor na frente. E se apresente a Ele como uma pessoa que depende dEle para tudo, tá? Porque a nossa vida sem o Senhor se torna muito mais difícil. Se com Deus muitas vezes é desafiador, imagina sem, né? Então era isso que eu queria falar, tá? Um beijo no seu coração. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido pra você, curte, deixa seu like. Esse like não é pra mim, esse like é pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. E compartilhe com aquela tua amiga, né? Compartilhe com aquele teu amigo. Seja um semeador, seja uma semeadora que transborda na vida de outras pessoas. Tudo aquilo que é bom pra gente, todo o conhecimento que faz sentido pra nossa vida, a gente tem que aprender a semear, a transbordar. É deixando um like, é compartilhando, porque eu tenho aprendido isso. Quanto mais a gente transborda, mais vem pra gente, tá bom? Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.